Uma xícara e meia de farinha de trigo, certo? Isso, são 200 gramas. Uma xícara e um quarto. 200 gramas de farinha de trigo. Às vezes Perfeito. vai depender da xícara que a pessoa tenha. E daí o legal é mostrar a consistência, né? Isso, é uma massa que fica difícil de manipular, ela fica firme. Ela fica mais durinha. Mais durinha. Mas muitas vezes é uma massa mais, apesar de ser mais durinha, tudo é uma massa mais fácil para quem não tem habilidade, não é? Isso. Ela não tem perigo de não crescer, de ter algum erro, né? Perfeito. Então são uma xícara mais um quarto de farinha de trigo, 2 ovos. Isso, é uma xícara grande para dar essa quantidade. Perfeito. Se for aquela xícara de chá pequeno, pode colocar 2 xícaras. Perfeito. E 2 ovos. Aí, 2 ovos. Normalmente, para quem tem balança, consegue pesar em casa, são 100 gramas de farinha para um ovo. perfeito. Porque A um 100 ovo gramas tem a mais cada ou ovo. menos 50 gramas. E aí a gente E hoje em põe... dia depende do ovo, né? Que tem alguns ovos que parecem ovo de codorna. Se você comprar em promoção, vai ser aquele ovinho assim, né? Ó, E é uma essa massa aqui- mais consistente. Essa que já descansou tá bem mais macia. ó. Quanto tempo ela precisa descansar? Essa aqui eu fiz ontem à noite. Perfeito. Ah, então essa parte pode fazer um dia antes. Pode, essa parte Perfeito. pode. Eu só não posso rechear porque a umidade da ricota na massa depois vai fazer grudar. Perfeito. Também eu acho que não vai ficar tão gostoso, né? Quanto mais fresco, né? A gema é melhor tirar do ovo perto da hora de usar. Ela fica seca. Se você deixar a gema Isso, no ar, no vai pegando- ambiente, ela vai fazendo pegando. película, né? A película vai ficando maior dela, vamos dizer. Aquilo que é para diminuir, aumenta. Certo, Renato? E pode fazer bem fininho, chefe Zani? O ideal é a gente fazer a massa bem fininha, porque a gente vai ter 2 massas, né? Uma sobreposta à outra. Sim. E daí fica desagradável se a massa estiver grossa. Então, quanto mais fininha, por isso é legal ter uma maquininha dessa Tem em que casa. surpreender pelo lado positivo, Lucas. Não pode não. surpreender. Você que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia. Ficar muito duro. A não gente está pode. recebendo a Zenith, que é craque e é espetacular. Sempre é uma aula, você vê. Essa massinha com 2 ingredientes, ó. E também, essa maquininha é simples, né? Hoje em dia, antigamente era caro, né? É. Pra gente ter em casa, mas com o avanço da gastronomia, muita gente querendo cozinhar, isso tem barateado. Tem né? barateado, sem dúvida nenhuma. E o meu desafio aqui é chegar no ponto. O recheio dela, você vai usar ricota, vai usar queijo cremoso e tomilho também. Isso. Eu posso temperar, né, essa ricota com a erva que a pessoa gostar mais. Eu gosto muito de tomilho, então sempre que eu posso, eu utilizo. Você abriu a massa. Tá no espessura? Ó. Aqui eu abri no último... Ó, muitas vezes as pessoas têm dúvida de como ver. Podemos explicar desse jeito? Sim, a gente pode falar. Vê se é aqui, ó. Que a gente consegue... Dá pra ver? Não dá Dá. na câmera, Aqui o né? inverso, ó. Eu vou virar aqui, a gente consegue... Põe a sua mão pra gente mostrar, ó. Você consegue ver, ó. Tá Sim, dando pra ver isso, sim, ó. sim. A palma da mão no fundo, ó. Esse é o ponto exato, ó. Olha que legal, tá vendo, ó? Ela tá transparente ali. Isso. E é importante a gente falar que... Semi-transparente, né? Semi-transparente, Que essa massa a gente pode usar para fazer um talharim. Por exemplo, as bordas da massa que sobram, depois eu amasso junto, deixo descansar e faço um talharim ou um macarrão mais fino para sopa, por exemplo. Ó, eu acho que eu cheguei no ponto. Chegou. Ó, Perfeito. só para mostrar para todo mundo em casa, ó. Chegamos no ponto, tá bem lisinho, ó. Cabe. Então a gente tem ricota. Quem quiser usar ricota defumada, pode não? Pode, fica Pode? muito gostoso. Fica gostoso, né? O bom nesse prato é que dá para Vou pegar uma variar, colher aqui para você. variar os ingredientes assim bastante. Eu moro numa região, não tem ricota, no interior, mas eu tenho queijo fresco. Faz com queijo Pode fresco. fazer. Raladinho. Raladinho, Tipo amassadinho. queijo branco. Queijo branco. Queijo isso. branco ralado. Funcionaria bem? Funcionaria muito bem. Olha. Aí vai diminuir a quantidade de requeijão cremoso. Tá. De acordo com o queijo, Lucas, Com o cada um queijo. tem uma quantidade de gordura, né? Aí é meio técnico. Vai depender da vaca, vai depender o que a vaca come. É verdade. O leite está diretamente ligado ao que a vaca come e a raça dela. Sim. Então, muitas vezes a gente vê as diversidades de queijo pelo mundo são por isso. É o Tipo terroir, de né, Edu? vaca, tipo de solo, tipo de clima, o que ela come, que quantidade é, Como é tirado, feito, como é né? tirado o queijo. É complexo, mas é muito legal. Edu, o interessante é que essa pasta, ela seja uma pasta, ela não pode ser mole, né? Ela tem Perfeito, que ter senão ela sai, estrutura né? para segurar a gema. A gente vai usar como um perfeito. vulcãozinho para segurar a gema antes de fechar a massa. Você sabe que você falou da fonduta, que é o queijo,
A fonduta italiana, eles fazem com uma polenta, fazem um vulcãozinho com a polenta e faz a fonduta dentro. É como se fosse as larvas do vulcão saindo. É, e coloca ali, O é meu, uma delícia. o meu tá sempre em erupção, porque o que eu ponho de queijo para sair para fora ali, ele já sai para fora, já tá... Posso montar um aqui, Edu, Pode, para mostrar? lógico. Com a Zenir Dalla Costa. Aliás, eu vou colocando aqui, agora essa hora é uma hora tranquila, eu vou colocar o teu Instagram aqui. Depois você me conta o que cresceu o teu Instagram, porque é rápido, né, Lucas? Exatamente, cresce mesmo, Zenir. Ó, Que ótimo, viu, Edu? Porque eu estou montando um projeto novo. Oh, que legal. Quando a produtora me ligou para eu vir aqui, eu falei, nossa, é o melhor lugar para montar um projeto novo. lógico, muito obrigado, imagina. A gente que agradece a tua presença aqui, não é, Renato? Não é? Sou O fã Renato da é teu Zenir. fã também, viu? Ai, Eu gosto de você, o amo Renato também. há anos. A gente se O conhece há Renato muito te tempo. adora também. Ó, o Instagram, @seu negócio de cozinha. Exatamente. E o seu, @Zenir Dalla, com 2 L's. Vou seguir Costa. agora. É Tem muito legal. algumas receitas que elas são bem vendáveis, Olha que linda. né? Ah, essa receita que você está ensinando, você falou a história de receita para vender. Muitas vezes a gente faz, você fala assim, o que faz dar certo alguma coisa? Algo que pouca gente faz. Esse tipo de massa que a Zenir está falando, ó, posso você levantar só um pouquinho? Pode. Olha que bacana. Aqui a massa, aqui a ricota, aqui a geminha. A ricota com requeijão cremoso, hein? É a ricota temperada. Aqui, ó, o outro círculo eu vou dar uma Esticadinha. alongada para que ele abrace essa gema, essa ricota, É sem... muito legal, né? Muito, é demais. Nossa. Muito legal. Ó, Ó, esse tipo de receita, mesmo para quem já cozinha, para quem já estudou, tal, é legal. Se você não fez nada, se encoraje a fazer. O que você precisa? o meu cortador. O cortadorzinho? Como que ele é? Estava aqui. Eu acho. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui? O Renato consegue ver tudo. Ah, é por isso que eu adoro ele há anos. Ó. Aí, ó, eu fiz ele maior. Ele fica Né? aqui só de olho em mim, com o que eu tô fazendo, sai uma coisa, Nossa, pega outra, ele acha. tchum, Tá ela aqui, é muito tá aqui. eficiente. É. Eu fiz ele maior e com o vazador aí eu tenho um tamanho padrão de ravioli. Assim eu não sofri para ficar esticando. Perfeito, perfeito. E outra coisa, é legal a gente, quem tiver no interior, tiver condições de comprar um ovo caipira, que a gema é fica mais mais resistente, amarela, né? mais amarelinha. Aqui eu posso só apertar assim, posso apertar com garfo. Como que você prefere? Com garfo, use sempre bem a borda, para não ficar muita massa Muito marcada. amassada. Fica mais grosseiro daí. Fazer Você sabe que eu delicadinho. aprendi com os maiores pasteleiros do Brasil, com o Donizete, com a querida Dona Maria também, há muitos anos. Aí o pastelzinho, sabe como é que eu faço? Aí eu ensinei o segredo do vedar, eles vedam 2 vezes. Eles vedam assim, com o garfo, e depois eles fazem assim, para não entrar óleo no pastel. Bom, vou deixar esse aqui, a gente Tá. vai para o molho. Vamos. O molho a gente faz na panela? O molho, o ideal é a gente fazer em banho-maria. Em banho-maria, perfeito. Aqui a gente tem essa panela, pode ser? E Pode, aqui? tá ótimo. Você quer um bom maior? Cadê meu queijo? O que você precisa? Queijo. Aqui, ó. Tá ali, ó. Então, queijo É que aí você tem ingredientes de outra receita, é outra né? receita, Eu tô olhando ali e falando, é. nossa, é uma coxinha que o Renato quer fazer. Ali, por queijo... que eu vou colocar em banho-maria, Edu? Porque a temperatura, se eu colocar numa temperatura muito alta, ele pode empelotar e não Perfeito. derreter. Tá, aí tem mais A ou menos ideia- 2 xícaras. Exatamente. Tá. A ideia é que eu consiga fazer com que esse queijo derreta, que fique mais, fique cremoso e líquido. Perfeito. Zenir, você Tem- está usando a mesma quantidade de leite e de queijo, mais ou menos? Isso. Para quem quiser fazer, por exemplo, uma xícara de queijo, uma xícara De leite. leite. Você tinha explicado, mas quem quiser usar então, por exemplo, só tem mussarela aqui para ralar, pode ser? Pode ser. Aqui derrete. Isso, aqui derrete, demora um pouquinho, porque Tá. a gente vai numa temperatura controlada. Edu, faz de conta que a pessoa foi fazer, esquentou demais, não desembolou, não ficou liso. Perfeito. Liquidificador. Perfeito. Dá pra fazer, tudo funciona. E esse queijinho, ó, para você entender, sempre ralado para ajudar, Pra facilitar. aumentar a quantidade de
Para derreter mais rapidamente, poderia ser uma panela mais alta aqui, ó, para eu não ficar com a mão tão próxima, não ter risco de aquecer a mão, né? Quem não está acostumado a cozinhar. Quer que eu faça? Pra não... A minha não aquece. Nem precisa. Não, A tá gente tudo tem bem? o molhinho pronto já para montagem. Tá. Mas é isso aqui e aí você vai temperar a gosto. Posso pôr um pouquinho de sal, mas eu tenho que provar antes para saber se o queijo que eu estou usando não é muito salgado. Posso pôr um pouquinho de noz moscada. Sal. Nossa. Isso mesmo. Um pouquinho de noz moscada tá aqui? Posso pegar aqui? Um pouquinho de noz moscada? Isso. E noz moscada, coloque com cuidado, com parcimônia, porque ela é muito forte, né, Edu? Raspinhas de limão. Aqui a gente tirou as raspinhas. Tá. E essa manteiga também faz parte do prato. Isso, eu coloco ela em cima do ravioli, porque quando eu tirar o ravioli quente da panela, eu vou colocar uma rodelinha dessa manteiga assim, ó. Aí ele vai derreter e vai dar esse aroma de alho, de limão Olha lá, tá vendo? pra esse ravioli. Olha O truque. Olha que coisa bacana, você está tendo a oportunidade de aprender hoje. Lucas, Renato, veja se vocês concordam comigo. Ó, Lucas, Zeni, tem uma peneirinha? o recheio, você falou que pode usar, a gente usou ricota, né, e requeijão cremoso. Você pode usar, você falou, outros tipos de queijo que você Isso. tem em casa. Queijo Só não pode madeira. ser muito líquido, por exemplo, aquele Isso. requeijão que solta, enfim. Tem que ficar uma pastinha. Aí Obrigada, você querido. faz a pastinha. Aí dentro você usa a gema, que é ovo, enfim. Que apesar de estar caro, eu sempre falo que o ovo está caro, enfim, mas é uma A gema maioria que você das está pessoas usando. tem acesso, né? Aí eu ponho aqui. Assim tá bom? Desse tamanho? Ou mais? Tá ótimo. Deixa eu fazer diferente um pouquinho. Vou colocar um pouquinho pra lá. Tá. Vou fazer assim. Aí a manteiga, então. Manteiga, limão, alho. Alho. Pode colocar um pouquinho de sal. Eu provei essa manteiga, não precisa. Tá. É sempre bom você ir provando os ingredientes que você tá trabalhando, né? Sem Com os dúvida. quais você trabalha, para você... Até para um restaurante, viu, Lucas? O que você estava falando, muitas vezes você tem a manteiga. Você viu? É um detalhezinho, valoriza. Você pode valorizar cada ingrediente, cada produto que você tem, né? No restaurante, ou, enfim. Exatamente. Em casa também, para quem está Em casa, isso é um charme. Imagina casa é receber a família e fazer... É manteiga de... E aí você vai colocar o nome do prato, aromatizada com limão siciliano, com a manteiga. É isso Ou aí. aromatizada com tomilho, uma manteiga de ervas, O Renato né? sabe do que eu vou falar. A gente tinha um sonho de fazer e comer tudo que a gente mesmo faz. Lá na fazenda é possível, né? Ah, sim. Então, é muito legal. Até o feijão, né? Outras coisas que muitas vezes é até mais difícil, né, Rê? Exato. E Ó. ter o resultado perfeito. Ó, Lucas, na Água hora e de sal. cozinhar, água e sal fervendo. Sim. Perfeito. E eu vou colocar no máximo 3 raviolis por vez. Aqui eu vou colocar um só, pra gente tirar e montar um prato. Tenho que ter uma Quer escumadeira mais do um? lado. Pode ser, Quer colocar 2? pode ser. Deixa eu Se quiser fazer um por prato, porque aí a gente não vai ter briga. Tá Porque, ótimo. né? Aqui, ela demora um pouquinho para cozinhar, não é tão rápido como a gente fala, porque tem a gema, que ela vai... Primeiro a gente tem que cozinhar essa massa, né? Perfeito. A massa primeiro. E a gema tem que estar... Você Vou tá... virar Nossa, eu ela não tô aqui. acreditando que eu vou comer isso. Eu juro por Deus, ó. É muito gostoso e é muito legal. Ó, tô fazendo como se fosse pra mim. E agora, Como é, né? É. Acho que tá bom. Tá Vamos bom? colocar. do jeito que você falar, tá... Ó, a gema tá molinha, Molinha. mas a massa tá cozida, Meu Deus do que céu. a gente Olha chama isso de daqui. al dente. Nossa. Olha. E aqui a gente vai colocar uma rodelinha da manteiga. Quer que eu ponha pra aí? Eu ponho o prato pra Pode aí, ó. ser? Pode, lógico. Eu ponho pra cá e eu vou fazendo o outro, ó. Ah, manteiga. Olha o truque da manteiga, Renato, que você tinha perguntado. Mas o que ela vai fazer com essa manteiga? Não foi isso que você perguntou, Renato? Demais, isso aí. Eu acho que manteiga composta também, os alunos ficam bem animados, não ficam? Olha que atividades? bonitinho. É uma gente. coisa que chama bastante. Eles Vi? adoram aprender porque é uma Posso coisa tirar diferente aqui? pra casa. Essa aqui Pode já- tirar, Edu. Esse aí eu acho que ele nem tá tão. Buena- Ó, põe aqui, certo? Isso, a gente põe uma manteiguinha aí também. Meu Deus do céu. Olha isso daqui. Olha que prato. Tá muito bonito, Ó. chefe Edu. Ó, ela Parabéns, começa a chefe Zeni. derreter. Denir, um dos pratos mais bacanas que a gente já fez, sabia? Coloque- Do começo ao fim, você aprender a fazer um prato assim. Com bastante Espetacular. detalhezinho, né, Edu? Muito. Aquele queijo ralado, a gente pode colocar, não?
É legal. Eu vou colocar aqui um pouquinho de casca de limão, porque imagina já... isso. Meu Deus do céu, olha isso daí. Ô Lucas, E o queijinho ralado. sabe o que a gente pode fazer? Você pode ir treinando, viu, Renato? O Lucas pode ir treinando, fechar, porque ele falou que ele quer treinar. E fechar o E essa restante. receita vale a pena, hein? Você pode Claro, treinar, sabe por óbvio. quê? Sim. Porque daí pra você fazer